Essa interpretação ela já acontece quando tu não tem consciência da tua existência, que é o caso do bebê, ele já está interpretando? Ele começa a escrever num livro em branco, sim. E o que é esse dispositivo na mente que já está, mesmo quando a gente não tem consciência de nada, ela já está funcionando? É o córtex, né, que a gente chama, que é a parte consciente, a parte racional. Vamos separar a nossa mente dentro da hipnoterapia em 3 partes. A gente pode chamar de mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Consciente, a parte racional e analítica, é o que a gente está fazendo aqui agora, responsável pela nossa força de vontade. Então vamos lá, consciente, se a gente separar a palavra em 2 partes, consciente quer dizer ter ciência. Você está sabendo o que está acontecendo aqui agora, você sabe, se você traz para mim um problema, Bruno, eu sofro de ansiedade, você sabe sobre o problema, aí a gente volta. Saber do problema resolve o problema? Não. Não, você sabia resolver se ninguém tinha. O consciente ele é analítico e racional. O tempo inteiro a nossa mente ela analisa tudo o que acontece comigo para buscar justificativas que façam sentido para dizer por que você é quem você é. Se eu te perguntar qualquer coisa, por que você fez essa tatuagem? Você vai dizer um porquê. Por que você está com essa camiseta? Você vai dizer um porquê. É isso que a nossa mente faz. Em resumo, o consciente é aquele que diz: eu tô gordo porque meu metabolismo é lento. Eu fumo porque meu trabalho é estressante, o cigarro me acalma. A culpa do meu relacionamento está ruim, é da minha mulher. A culpa da minha empresa está mal, é da crise. Eu não sou promovido por conta do meu chefe. Ou seja, muitas desculpas, pouca credibilidade. Este é o consciente. Tá. Se a gente fala, pô, mas saber do problema não resolve o problema. Se você analisar friamente, ansiedade não faz sentido racionalmente uma pessoa sofrer de ansiedade, concorda? Racionalmente. Sim. Então, se não faz sentido, entendemos que não é um problema racional. Então, ele não está na parte consciente da nossa mente. Ele está na parte subconsciente, ou seja, abaixo da minha consciência. Subconsciente é a parte emocional, responsável pela força de vontade e é uma mente ociosa. Como é que funciona o subconsciente, né? Vamos lá, falando um pouquinho sobre o subconsciente. Como o próprio nome diz, né? O subconsciente ele é emocional. Se a gente separasse a nossa mente entre emoção e razão, nós somos seres 95% ou mais de 90% emocionais comparado à racionalidade. Então nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Até as minhas justificativas mais racionais têm um fundo emocional associado, certo? O subconsciente ele é responsável pela nossa ociosidade. Como assim? É uma mente ociosa, aquilo que a gente conversou no comecinho. O tempo inteiro, a minha mente vai fazer de tudo para me manter na zona de conforto. Porque onde é confortável, seguro, quentinho e econômico. Tudo que a minha mente quer é me proteger. E onde é o local mais seguro? Zona de conforto. Então, você quer saber o que é zona de conforto? É só pensar o que é mais fácil de fazer. Por exemplo, o que é mais fácil fazer? Você ficar deitado na cama ou fazer uma atividade física? O que é mais fácil fazer? Você comer um docinho ou fazer uma dieta? Entende? Então a nossa mente, por uma questão de fisiologia e proteção, ela faz de tudo para te manter na zona de conforto. Vamos falar um pouquinho sobre hábitos. No subconsciente, onde estão os nossos hábitos? Hábito é tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, certo? Aquilo que eu tenho... No automático, No automático, exato. Dirigir, tomar banho, escovar o dente, etc. Você dirige? Pois é. Dirigir para você é um hábito. Você entra no carro, liga e sai. Agora, imagine ou se recorde da primeira vez na vida que você entrou no carro e alguém te disse assim: dirigir é fácil. Acelerador, freio de mão, câmbio, setas, placas, carros, crianças, uma multidão de informações. Você saiu dirigindo com maestria da primeira vez? Não, foi na praia. Inclusive, eu quase destruí o carro da minha mãe tentando só subir a lombadinha da garagem, da casa da praia. Quase deixou o para-choque ali. E aí eu fiquei fazendo... Ficou tudo preto, o chão ali ficou preto. Acabou com o piso e com o carro. Eu nunca tinha entrado num carro na minha vida. Quantos anos? Acho que 15, 14, por aí. Arteiro. A minha mãe do lado, né? Vou te ensinar a dirigir e tal. E aí não... menos mal. Menos culpa e peso. Isso. Mas ela ficou puta também. Ficou brava que eu destruí o pneu, não sei o que eu fiz. Mas sim, eu lembro desse embate meio que subconsciente, assim, de como é que eu faço isso aqui. Todo mundo consegue fazer, deve ser simples. Aí tu entra lá e... Mas isso aí tu treina o subconsciente para automatizar esse comportamento. É isso? Como é que funciona? Quando você recebe aquele monte de informação pela primeira vez de como faz para realizar algo, né, inédito para sua mente,
Entendendo que a nossa mente ela é ociosa e o nosso cérebro consome 20% de toda a nossa glicose, ou seja, 20% de toda a minha energia. Quando eu recebo aquele monte de informação, entendendo que o cansaço mental é muito maior que o cansaço físico, a minha mente tende a rejeitar aquela informação. Por isso que não é a primeira vez que eu aprendo. Mas você vai lá e insiste, e a tua mente rejeita, e você insiste, e a tua mente rejeita, até que chega num ponto, entre aspas, a mente percebe que rejeitando a informação ela gasta mais energia do que se ela permitisse que ela entrasse. A partir do momento que aquela informação entra, ela torna-se um hábito, e você não precisa mais pensar para fazer. Ela fala, tá, então vai, entra informação e automatiza isso aí porque ele não Tô para gastando muita energia. Entendi. Mas então, esse cérebro que tenta economizar energia e tenta nos manter confortáveis e tenta nos manter seguros e tal, ele foi útil em algum momento da humanidade? Porque me parece que a vida moderna está em contradição à configuração inicial das mentes. Hoje sim. Hoje sim, porque hoje a gente tem muita informação, é tudo muito rápido, né? Então a gente fica, por exemplo, o tempo inteiro. Tem gente que tem uma capacidade incrível de dirigir, mexer no celular, arrumar o cabelo, mexer no rádio, e a gente acha que isso é muito bom. Cara, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você não é bom fazendo isso, porque você não consegue dar 100% da sua atenção em tudo aquilo que você faz. Então você está estressando o teu cérebro com aquela quantidade absurda de informações. Você está o tempo inteiro interpretando tudo o que está acontecendo. Isso já foi muito bom, mas hoje, pela quantidade de coisas que a gente faz, não é à toa que a gente tem a percepção que o tempo está passando mais rápido. É justamente por isso. Então a gente está o tempo inteiro interpretando tudo que a gente faz, recebendo um monte de informações, fazendo um overload de informações na nossa mente que nos causa essas situações de acordo com a forma como a gente interpreta a nossa rotina. Então essa mente ela foi útil para o Homem das Cavernas, por exemplo. Para ele era bom que a mente dele estivesse tentando economizar energia e tal. Assim, se a gente analisar, né, o contexto do ser humano, tudo que a gente faz hoje vai ter algumas linhas que vão discordar e tá tudo bem, né? Mas a gente tem o hábito de comer toda hora, né? E normalmente a gente tem uma tendência a repetir comida, arroz, feijão, carne e salada, arroz, feijão, carne e salada todo dia. Na época das cavernas, a gente comia quando tinha comida. E a gente comia todo dia uma coisa diferente. Hoje não tem bicho, eu vou comer aquela banana ali. Hoje não tem banana, tem aquele rato ali. Entende? Então, todo dia a gente tinha uma dieta muito variada, né, que era muito positivo para a gente. O ser humano tem até alguns nutricionistas e etc., não vou falar disso, mas que falam muito sobre algumas linhas de você se alimentar de 3 em 3 horas, principalmente quando você tem um treino muito pesado, com gasto elevado de calorias, né? Sim. Só que você está o tempo inteiro mandando sangue para o seu estômago para trabalhar, para fazer digestão. E algumas linhas dizem que isso pode ser de alguma forma prejudicial a médio e longo prazo. Sim. Né? Porque você não está distribuindo aquele sangue por todo o seu corpo para fazer outras atividades. Não é à toa que a gente fica sonolento quando a gente come, né? Sim, essa de 3 em 3 horas, eu acho que... Porque eu acompanhei o mundo de dieta e tal, porque eu pesquisei bastante e tal, mas não sei se estou certo, enfim. Mas eu lembro que... Depois que eu descobri a dieta flexível, não sei se tu conhece, dieta flexível, ela considera só o teu balanço calórico. Quantas calorias tu precisa naquele dia para ganhar peso ou para emagrecer ou para manter. E se no final do dia tu bater aquelas calorias, tá ok. Então, tipo assim, se tu precisar comer 2.500 calorias no teu dia, tu pode comer todas numa refeição só e tá beleza, é isso aí. E aí tem que é contra a linha de 3 em 3 horas. O que aconteceu é que eu acho que porque o que acontece, os fisiculturistas eles precisam comer muita caloria e eles precisam dividir em 3 horas, senão eles não conseguem bater, e a gente meio que incorporou isso para nossa vida também. E também tem uma outra tese que eu não sei se é verdade, mas é uma conspiração boa, que essa de 3 em 3 horas foi feita pela indústria da alimentação para fazer a gente ficar comendo um snack o tempo inteiro e tal. Tem essa tese também. Só que assim, hoje existem várias linhas, e a gente não está aqui para discutir sobre isso. Por exemplo, tem a parte da dieta, de eu fazer jejum, por exemplo. Tem muito cara que faz jejum, então baita no resultado dentro daquilo que ele está buscando, né? Sim. Porque ele está focando, entre aspas, o sangue do corpo em várias áreas que são importantes para que ele efetue as atividades do dia, treino, e etc. Né? Então, é muito amplo, né? É muito amplo e polêmico, né? Mas dentro do contexto, né, que a gente está falando aqui, o que é que funciona? Por que a nossa mente tem uma tendência, até você no comecinho falou, porque de repente parece que a minha mente vai para um lugar muito ruim. Sempre.
Porque o ser humano, ele tem uma tendência gigante a ser negativo. Porque a nossa mente ela tende a antecipar situações negativas o tempo inteiro para evitar que eu vivencie elas. Para sobreviver. Exato. Isso era útil para prever um inimigo que ia chegar na tua caverna. E aí a gente transportou essa configuração para hoje. E meio que não precisa mais ter isso. Hoje, biologicamente falando, tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Mas, claro, o corpo humano é uma máquina perfeita. E ele está o tempo inteiro te protegendo. Aí se você para analisar o que é uma ansiedade, o tempo inteiro antecipando algo de ruim, algo de ruim, algo de ruim. Só que a gente pode levar isso para a biologia animal. Né? Por exemplo, ansiedade, um dos muitos sintomas da ansiedade é a insônia. A pessoa deita na cama e ou ela não dorme, ou ela tem um sono agitado, ela acorda podre, ela fala, eu dormi, mas parece que eu não dormi. Ou ela aquele soninho assim que ela começa a dormir, quando de repente ela tem um susto assim, do nada vem uma coisa ruim, taquicardia, o coração fica acelerado, o corpo começa a esquentar. Por que é isso? É como se eu precisasse correr a qualquer instante. Entende? Então, o teu corpo te mantém em estado de alerta porque alguma coisa de ruim pode acontecer contigo. Entende? Isso é insônia. Eu não posso dormir. É como se eu fosse um animal e estivesse na selva. Se eu dormir, um outro predador vem e me pega. Então, eu tenho que ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Entendi. Então, como é que não tem como vivenciar um trauma, digamos assim, sem que isso se estabeleça como uma configuração do teu cérebro? É porque assim, como é que funciona? Nós interpretamos de acordo com aquilo que a gente já tem de programação, de aquilo que a gente já tem de informação. Eu interpreto as coisas de acordo com tudo aquilo que eu vivi, que pode ser totalmente diferente daquilo que você viveu. Então nós vamos interpretar as coisas de formas diferentes. Entende? Sim. Por exemplo, hoje você vê uma geração muito mimizenta. Né? Até muita gente brinca em rede social falando do Fiuk, que ele é isso, que ele é aquilo, etc. Sim. Então, assim, é uma geração muito frágil emocionalmente. Né? De pessoas que tiveram muitos cuidados, pessoas que tiveram, assim, um zelo demais, muito mimados. Aí a gente entra numa outra vertente interessante também. Por exemplo, hoje o ser humano, até ontem, uma moça veio falar comigo, Bruno, eu preciso fazer um processo de terapia contigo, porque eu estou num relacionamento abusivo, vai fazer 2 anos. O cara me fez me distanciar da minha família, dos meus amigos. Eu estou falando com você, eu estou apagando a mensagem o tempo inteiro com medo que ele apareça aqui, leia e arrume um problema para mim. O tempo inteiro isso, né? Aí ela fala assim, só que eu não sei porque eu estou com ele, eu não consigo terminar com ele, eu sou dependente emocionalmente deste cara. Aí a gente pode tentar entender um pouquinho a história dessa moça, né? Por exemplo, o ser humano o tempo inteiro ele está tentando repor alguma coisa. Eu atendi um rapaz que ele falou que ele sentia um vazio gigante no peito, assim, uma coisa. Toda emoção é física, né? Quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, tende a acontecer através de um padrão comportamento. Eu tenho esse vazio no peito, me acompanha há muito tempo. Pois é. Esse vazio no peito pode ser ausência de alguma coisa, né? Como o próprio nome diz, eu sinto um vazio. Talvez um afeto do pai, um afeto da mãe. Ah, não, Bruno, mas os meus pais foram casados, eu vivi com eles. Tá, mas será que o pai viajava muito, ele ficava muito tempo sozinho? Será que a mãe ficava muito tempo fora de casa e você ficava com a babá? Lembra que a criança está interpretando? Não importa se o teu pai trabalhava muito para pagar a sua escola porque ele te amava. Não. Sim, atualmente está... Eu só não tinha o meu pai. Eu queria o meu pai e eu não estava com ele. Ah, mas a minha mãe trabalhava muito, ela me amava e eu fui para Disney porque ela pagou a minha viagem. Isso é o adulto dizendo. A criança queria que a mãe dela estivesse lá com ela naquele momento, desse carinho, desse amor, desse afeto. Entende? Então, existe então sei lá, não quero dizer uma regra, uma cartilha, não nesse sentido, mas para deixar simples, existem algumas regras para tu conseguir fazer uma mente não se traumatizar e não ter todos esses mecanismos acesos? Assim, tem coisas que você pode facilitar o processo. Por exemplo, você hoje tem filhos? Não. Não, tá. Então vamos supor que você pense em ter filhos. Quanto mais bem resolvido emocionalmente você estiver, maior a probabilidade de você ter um filho que tenha sucesso para a vida dele, né? Emocional, profissional, financeiro, dentro dos relacionamentos. Imagina que você tem um casamento hoje totalmente desestruturado. Você briga, você quebra o pau, você ofende a sua esposa, você taca o controle do remoto na parede, ou seja, e essa criança está vivendo isso aí. A criança, ela aprende e as 2 primeiras referências de toda criança são pai
e a mãe. Aí depois começam professores, líderes religiosos, médicos, hierarquia, né? As primeiras referências que a gente tem. Então imagina que você é um cara que bate na sua esposa. E o teu bebezinho de 6 meses está no quarto vendo você sentando a mão na mãe. Ele sabe se aquilo é certo ou errado com 6 meses de vida? Não sabe. Ele não sabe, mas ele está recebendo aquela informação sem filtro. Eu estou dizendo que esse cara, essa criança vai crescer, vai se tornar um cara que vai bater na mulher? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse cara pode sim se tornar uma pessoa que tenha comportamentos familiares ao pai. Porque o pai é a primeira referência. Meu pai, meu herói. Eu quero ser igual ao meu pai. Entende? Então eu posso ser igual ao meu pai e posso buscar alguém igual à minha mãe. Aí eu vou buscar muitas vezes uma mulher que é frágil emocionalmente, que se submeta a esse tipo de situação. Então eu posso não bater numa mulher. Mas, por exemplo, eu posso ser aquele cara que maltrata ela emocionalmente. Que é muito familiar. Aquele cara que diminui ela, que agride, que xinga, que diz que ela não vale nada. Por exemplo, isso demonstra a insegurança de uma pessoa. Uns tempos atrás eu atendi uma moça, uma blogueira, uma influencer, muito bonita, assim. Corpão, tira foto de biquínis e tal, lifestyle, super legal. E ela namorava um cara que era do mesmo biotipo dela, assim, um cara mais jovem, ela acho que estava beirando uns 40 anos, e o cara devia ter, sei lá, uns 30 anos. E ele também, mesma coisa, o cara fortão, boa pinta, isso e aquilo. E ela veio falar comigo que o cara, o tempo inteiro, diminuía ela. Quando ele não sabia receber elogios. Quando ela dizia para ele, nossa amor, você tá lindo, ele olhava para ela e falava, eu sei. E ela se sentia mal. E às vezes ele... E às vezes ele diminuía ela falando... Às vezes ela falava, tá bonita essa roupa. Não gostei não. Eu acho que você não fica muito bem com esse tipo de roupa. Ele fazia isso com frequência. O tempo inteiro diminuindo ela. Aí ela falou, eu acho ele tão confiante, tão seguro. Ele faz isso comigo, né? Eu falo, é totalmente o oposto. Esse cara, ele é tão inseguro... Ele é tão medroso em relação à forma como ele se sente e ele acha você uma mulher tão... A gente pode falar palavrão aqui? Pode, claro. Então tá bom. Ele acha você uma mulher tão foda, tão melhor, tão maior que ele quer te diminuir para que ele se sinta melhor. Para nivelar, né? Exato. Exato. É o famoso balde dos caranguejos, né? Balde do caranguejo, analogia, né? A parábola. Se enche um balde de caranguejo e você vai perceber que mesmo que o balde esteja até a boca de caranguejo, eles não saem. Porque o tempo inteiro, quando alguém tenta subir, vem alguém e te puxa para baixo. Né? É mais ou menos assim. Então, tudo tem um padrão, cara. Tudo. A partir do momento que você começa a entender e vivenciar isso, você começa a perceber. Isso é por conta disso. Né? Então, se um cara trata demais a mulher mal, não é porque ele é fodão, ele se sente o cara. É porque ele se sente pequeno. E ele está querendo fazer aquilo para se sentir melhor. Igual bullying na escola. Sim. A pessoa que faz bullying, ela já viveu aquilo de alguma forma, seja dentro de casa ou na própria escola. E ela se sente tão pequena que ela quer diminuir o coleguinha para que ela se sinta melhor. Então, hoje a gente vive sei lá, as consequências, os reflexos de infâncias ruins, ou não necessariamente ruins, o cara passou fome, morreu, mas... ruins de negligência ou de pais que não souberam tratar, cuidar e tal. É um papo muito delicado, né? É muito sutil, porque eu gosto de dizer que nós somos vítimas de outras vítimas. Isso, porque eu não tenho culpa de... Eu tive problema de ansiedade, eu tive bruxismo, eu tive depressão. Foi até assim que eu cheguei na hipnoterapia. E eu vivenciei coisas na minha infância que fizeram com que isso acontecesse comigo. Só que assim, as coisas que eu vivenciei foram dentro dos padrões dos meus pais que receberam uma programação. É como se eu tivesse uma caixinha e eu fosse passando de geração em geração, né? Eu sou teu pai, toma para você e você vai passando adiante até você resolver aquilo ali. Então, da mesma forma os meus pais. Né? Por exemplo, um padrão muito interessante da minha mãe, que é super simples, assim, eu posso comentar sem problema algum. A minha mãe, ela teve uma infância muito difícil. Né? O meu avô faleceu, a minha mãe tinha 10 anos e a minha avó tinha 5 filhos, ela não trabalhava. Aí o que aconteceu? Escassez. Escassez. 5 filhos, a minha avó não trabalhava. Minha mãe falou que ela nunca passou fome, mas ela passou muita vontade, né? Ela passou necessidade. Então ela até conta uma história que a minha avó pegava um pãozinho francês assim, cortava em 5 fatias bem fininhas, dava uma para cada filho e um pingadinho de café, às vezes ela não comia. Então a minha mãe ela guardava as roupas dela numa caixinha de papelão. Hoje, se você vê como é que é a casa dos meus pais, moram só meu pai e a minha mãe, numa casa que tem 4 quartos. Todos os cômodos da casa têm armário. Todos. Todos os armários estão lotados. Eu não estou falando só de comida.
Assim, lotado de roupa, lotado de coisas que ela guarda. Aí você abre a cozinha, você vai abrir o armário, você tem que abrir meio com cuidado, senão cai a lata de leite condensado na tua cabeça, assim, sabe? Eu falo, mãe, mas pra que tudo isso? Você abre lá, tem, sei lá, 4 latas de Nescau. Mas não tem uma criança aqui em casa, pra que isso? Eu gosto de armário cheio. De onde você acha que ela teve isso? Porque ela teve uma escassez tão grande em relação àquilo que hoje ela quer o tempo inteiro. Ela estoca, cara. Sim. Ela estoca. E por ser, por exemplo, aquele exemplo do cara lá que diminuía a mulher, o grande problema é tu reconhecer que tu tá cometendo esse erro. Isso é muito difícil do ser humano conseguir entender que ele tá fazendo isso. É a pior parte. Como é que o cara faz? Eu não sei se nesse momento da minha vida eu tô errando. Eu vou saber daqui 5 anos. Existe alguma forma de... Além de pensar bastante, tentar entender, porque eu acho que os pensamentos... Se eu tentar entender se eu estou errando agora, esses pensamentos que estão tentando entender, eles estão influenciados também pelos mesmos traumas que estão cometendo os erros. Tá, mas o fato de você buscar entender e estar ouvindo essas coisas, você já coloca a sua mente para trabalhar, para buscar a origem de padrões que hoje você tem. Então, por exemplo, esse cara, ele faz isso de forma inconsciente. Ele não sabe o que ele está fazendo, nem o porquê dele estar fazendo. Sabe quando ele vai buscar entender ou resolver isso? Quando isso gerar um prejuízo para a vida dele. Por isso que eu gosto muito de dizer, dentro de casais, não importa o tipo de relacionamento que seja, as pessoas nunca vão mudar por você. Então, quando você está num relacionamento, aquele relacionamento tá uma porcaria, você está com uma moça e ela só faz cagada dentro do relacionamento, você chega nela e fala, meu, ou você muda ou a gente acabou. Cara, ela pode até ter uma melhora, mas ela não vai mudar por você. Porque ela, na mente dela, ela vai buscar uma melhora dentro de uma situação que é muito rasa dentro da mente, que é o relacionamento. Por mais que ela fale, não, se você terminar comigo, a minha vida acabou. Ela não entendeu que aquilo que ela faz gera um prejuízo para todas as áreas da vida dela. E eu posso dizer por mim. Por exemplo, eu cresci num ambiente em que eu ouvia... Muitas vezes a minha mãe sendo irônica, porque a minha mãe cresceu num ambiente muito difícil, né? A minha avó, então imagina a minha avó estressada, ela era briguenta, grossa, batia. Minha mãe tomou uma tijolada da minha avó, para você ter uma noção. Caralho. Como a infância dela foi roots. Então a minha mãe, ela cresceu num ambiente meio hostil, assim, né? De escassez e tal. Então a minha mãe, ela cresceu e ela se tornou, assim, uma mulher fantástica, maravilhosa. Só que alguns padrões, assim como todo mundo tem. E ela tinha os padrões, assim, de defesa. Que é... Você já ouviu falar que a melhor defesa é o ataque, né? Então, ela, por exemplo, ela era muito irônica. Então, quando, por exemplo, ela estava arrumando o almoço, preparando o almoço, e ela queria que eu arrumasse a mesa. O que ela podia dizer? Filho, arruma a mesa pra gente almoçar, né? Ela falava assim, bem que você podia arrumar a mesa, né? Bem que você podia pôr os pratos e os copos na mesa, né? Eu ficava, como assim, né? Tinha tantas formas melhores de fazer e dizer isso. Ou seja, eu acabei pegando muito disso dela. Então eu trouxe para dentro dos meus relacionamentos. Hoje eu tenho consciência do o que eu faço e quando eu faço e o porquê eu faço. Só que assim, é um processo e dói. Porque você quer saber uma coisa... Você quer saber um problema que você tem? É só você se incomodar com alguma coisa. Tudo aquilo que te dói é seu. É algo que você tem mal resolvido. Imagina que aqui do meu lado tem um cara. Eu olho para ele e digo, cara, você é muito feio. Se ele tem um problema de baixa autoestima, ou ele vai ficar puto, ou ele vai ficar triste. Se ele não tem, para, rapaz, feio é você, ele vai dar risada.